Olá, queridos, estamos aqui no programa Ouvir pela Palavra e é uma alegria poder retornar a falar com você. Você que me assiste pelo vídeo desse programa, que vou deixar aqui embaixo o link para você clicar, para você se inscrever no nosso canal, tá bom? Você que me assiste pelo YouTube, é youtube.com/ouvir pela palavra. Aí ali tem um sininho para ser notificado cada novo vídeo, botãozinho de inscrição, tá bom? E você que me ouve apenas, você pode também acompanhar esse vídeo do canal lá no YouTube, tá? Lembrando que nós estamos conversando acerca de temas maravilhosos aqui no nosso programa. Temos também um grupo de WhatsApp, se você deseja participar. O DDD é 51 997 17 0247. Você pode mandar o seu WhatsApp e pedir para ser adicionado. Ou quem está assistindo pelo vídeo, também aqui no YouTube tem um link para você clicar e ser direcionado para esse grupo de WhatsApp, tá bom? Lembrando também que nós fornecemos para você o material que nós usamos para o discurso dessa aula. Se você deseja receber, deixe o seu nome e seu e-mail. Teremos o prazer de te enviar esse material, tá bom? Estaremos conversando hoje sobre vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. Temos também a oferecer para você o maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil, porque ele é online, você faz aí no conforto da sua casa. Se você deseja participar e saber como participar desse treinamento que tem abençoado professores em todo o Brasil, aqui, para quem me assiste no vídeo, na descrição desse vídeo vai ter o link para você clicar, para você fazer esse curso, ou você que me apenas ouve nesse curso, nesse nosso programa Ouvir pela Palavra, você pode entrar no site hotmart.com/hotmart você vai colocar IOUCAN, que é YOUCAN, tá bom? E aí você vai poder fazer esse treinamento que tem abençoado muitos professores de escola dominical e vai ajudar o ministério aqui no programa Ouvir pela Palavra. Bom, então vamos ao nosso assunto, né, de hoje, pois é importante salientarmos esse tema de relevância para os atuais dias, porque a nossa velha natureza cria mecanismos de defesa para que não seja transformado o nosso ser e o nosso caráter. Então a gente vai perceber isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 6, diz que porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Percebemos tão longamente que aquele que nasceu de novo e anda no Espírito não vive mais dominado pelas inclinações da velha natureza. Quem anda com Cristo não está mais atado, preso às inclinações, às vontades daquela velha natureza. Ao finalizar esse programa de hoje, desse nosso bate-papo, dessa nossa lição, você precisa ter aprendido 3 coisas importantes. Que existem mecanismos de defesa que a nossa velha natureza acaba desenvolvendo. Nós vamos até mesmo tratar nessa nossa conversa sobre a ira e o perigo do auto-engano e vamos explicar na parte final desse estudo como a graça de Deus atua, tá? Para fazer essa libertação do homem. O texto para a base da nossa conversa está em Efésios 4, versos 22 ao 32, que diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria,
e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo essa afirmação aos Efésios, está aqui nos falando acerca da mudança que deve haver no coração e na vida daqueles que fielmente servem a Deus e entregam suas vidas ao Senhor Jesus. Vamos, como eu disse, falar nesse nosso programa de hoje sobre os mecanismos de defesa da velha natureza, né? E vamos apontar a vacina da graça para tratar e vencer essa velha natureza. Para não ter que enfrentar a verdade, a natureza caída constrói mecanismos de defesa para se proteger contra a ansiedade e o medo. E isso não muda a realidade das coisas, apenas modifica o modo de olhar os fatos. Tentando nos proteger, enganamos a nós mesmos a fim de não termos que mudar. Mas uma nova vida com Deus exige de nós transformação. Vejamos, pois, alguns mecanismos de defesa. O homem, quando ele troca a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás, né, ele foi tomado por um espírito de mentira que precisa ser vencido pela verdade de Deus. Então, o espírito de mentira agora habita dentro do homem. E a natureza velha, né, essa natureza pecaminosa dentro do homem, se autodefende criando meios para permanecer dominando o ser humano e impedi-lo de viver em novidade de vida. A velha natureza se defende dos julgamentos com a mesma energia que lutamos para nos defender contra a fome, contra o frio ou contra os animais ferozes, porque é uma ameaça mortal. Sabe? Esta velha natureza que persiste em permanecer agindo em nós não quer ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. A velha natureza nunca vai assumir a culpa de nada e sempre vai transferir a outro, utilizando-se dos argumentos que estamos habituados a ouvir sempre no ser humano, de se fechar como uma ostra para não assumir seus atos e erros. Salmos 139, verso 12 diz: nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Sempre estaremos sendo confrontados pela palavra de Deus, a fim de vencermos esta velha natureza. Ananias e Safira ilustra essa gravidade de negar o fato para esconder um certo lucro. Eles mentiram aos apóstolos, uma ação proposital e pensada na tentativa de evidenciar uma falsa generosidade. O apóstolo Pedro declara em Atos capítulo 5, versos 1 e 10. Ele diz assim: não mentis aos homens, mas mentis a Deus, e por essa razão Deus eliminou os dois. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo aconselhou os cristãos em Colossenses 3,19: não mintais uns aos outros. Essa advertência é particularmente vital na convivência cristã. Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam reconhecidos como tais se eles amassem uns aos outros. A chamada não mintais talvez pareça vir como um anticlímax, mas os efeitos sociais de promessas e compromissos indignos são enormes. Possivelmente esse desafio pertence à tradição que é usada para completar a lista no versículo 8. A mesma demonstração ocorre em Efésios 4, verso 25. A exortação parece estar restrita a uma aplicação dentro da comunidade cristã, de modo que sua seriedade recebe uma referência deliberada. A mentira leva um rompimento
da comunhão cristã, porque engadra e suspeita a desconfiança e assim destrói a vida em comum no corpo de Cristo. Sabe, existe uma técnica chamada camuflagem, que ela é desenvolvida por diversos animais como instinto de sobrevivência, o que possibilita muitas vezes escapar do predador. No ser humano, a irritação pode estar sendo usada como uma camuflagem. A velha natureza utiliza essa defesa para impedir que os seus erros e defeitos sejam confrontados, pois constrói muralhas em volta dos sentimentos para que ninguém descubra o que está sendo motivado por aquilo que está dentro de nós. Então, se veste de uma roupagem que lhe convém no momento, para passar uma imagem daquilo que não é, onde aparentemente mostra que está tudo bem. Então, nós muitas vezes desenvolvemos essas habilidades. E John Stott, escrevendo sobre esse conflito cristão, ele escreve assim: se ficássemos por nossa conta, não poderíamos fazer o que queremos, ou seja, sermos bons e praticarmos o bem. Muito pelo contrário, nós iríamos nos sucumbir aos desejos da velha natureza. Contudo, se vivermos pelo Espírito, então, de modo nenhum, nós vamos satisfazer os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Nós ainda iremos tê-los, mas não iremos satisfazê-los. Pelo contrário, produziremos os frutos do Espírito. Agora, veja bem, a ira é um problema de classe e de ordem universal, dominante em todas as culturas, experimentadas por todas as gerações. Ninguém está isolado de sua presença ou imune ao seu veneno. Ela permeia cada pessoa e arruína nossos relacionamentos mais íntimos. A ira é um fio sempre presente no tecido da nossa humanidade caída. Tristemente, mas isso é verdade. E de nos assustar que até mesmo dentro das nossas congregações existem irmãos, lares, famílias que estão aí com a ira exacerbada. Essa ira da velha natureza, ela precisa ser contida, porque o cristão não está isento da ira. As suas palavras e gestos a revelam. Ele luta com o remanescente interior da ira, buscando cumprir a ordem apresentada em 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, peço-vos que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, e atentando ao chamado de Efésios 4:31, que diz: toda amargura, e ira, e inveja, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de vós. O cristão luta contra a ira diariamente. A palavra de Deus descreve gratificamente as muitas formas da ira, adverte-nos contra a ira pecaminosa e prescreve maneiras de não sermos dominados ou pecarmos por causa da ira. A palavra de Deus, naturalmente, reconhece e confronta os muitos aspectos emocionais, cognitivos, volitivos e comportamentos da ira. A ira envolve crenças, motivações, percepções e desejos. Além disso, a Bíblia descreve a ira em termos comportamentais, mostrando que ela é, sim, resultado e produto da carne. Agora, a nossa tendência, né, sempre é presumir o melhor para ao nosso próprio respeito, mas a Bíblia com frequência nos adverte contra o perigo do auto-engano. Nossa tendência é ocultar nossos pecados dando uma mão de cal, né? Vamos dizer assim, uma mão de cal espiritual. Pintamos nossa ira como algo puro, mas a palavra de Deus é bem mais realista. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso é perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Efésios capítulo 4, verso 22. Esta simples advertência deveria
colorir qualquer consideração quanto à justiça de nossa ira. Precisamos abordar esta questão com uma consciência bem aguda desse perigo. O profeta Jonas oferece um caso clássico de auto-engano. O texto de Jonas, no capítulo 4, registra que ele ficou profundamente descontente e enfureceu-se sem nenhuma justificativa para isso. Jonas não tinha argumentos e nem qualquer coisa que pudesse justificar a sua ira. Uma das obras da carne mais complexas é a ira. Quando a Bíblia foi traduzida na Septuaginta, tem uma extensa gama de significados sobre a ira, e a ira divina, a ira diabólica, a ira bestial, a ira nobre, a ira destrutiva. Paulo e outros escritores do Novo Testamento usam o termo primeiramente com referência a homens, refletindo uma distinção encontrada no grego secular, timos. Enfatiza os aspectos violentos e breves da ira, ou seja, temperamento explosivo ou raiva instantânea. É diferente da ira mais crônica, que é o orge. Na realidade, timos é raiva, que é verdadeira loucura temporária, refletindo hostilidade pecaminosa, que é nitidamente um mecanismo de defesa da carne. Já se disse que uma personalidade sensata necessita de moderação, equilíbrio, mas não há dúvida que a raiva tem conotações boas e más. Mas no Novo Testamento, o temperamento útil sempre é orge e nunca o timos. O termo grego timos é algo que deve ser banido da vida cristã. O Novo Testamento é bastante claro em afirmar que semelhante exibição de temperamento é manifestação pecaminosa que o indivíduo ainda está no domínio de sua natureza inferior, que é a carne. O apóstolo lida com a ira pecaminosa em Tiago 4, versos 1 e 2. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber de vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiças e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Tiago acusa seus leitores cristãos de exibirem várias formas de frutos da ira. Ele fala de matar, cobiçar, guerrear e lutar. Embora a referência a matar possa indicar homicídio, mas provavelmente alude à definição feita por nosso Senhor no Sermão do Monte, da ira como equivalente moral do assassinato. Tiago relata com tristeza que tudo isso ocorre dentro do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. A Bíblia é clara e reconhece muitas dessas dificuldades e fala diretamente a elas com compaixão e discernimento claro. Certamente o diabo mente e engana. Nosso homem exterior se deteriora, doenças e mudanças hormonais nos atrapalham e tornam-se ocasiões para o pecado. Em nosso mundo caído, pessoas do passado e do presente magoam-nos e abusam de nós. Além disso, a Bíblia reconhece que esses fatores podem exercer um enorme impacto. Eles nos tentam e nos provocam, facilitando o desenvolvimento da ira e dificultando o controle. Agora nós vamos falar sobre a vacina para nós combatermos esse mal, essa resistência da natureza antiga. Nós vamos ver como Deus manifesta sua graça e nos torna participantes da sua natureza divina, sendo possível assim não sermos dominados por nossos desejos pecaminosos. E graças a Deus, e Tiago 4 faz mais do que diagnosticar desejos pecaminosos. A palavra de Deus oferece esperança e ajuda no verso 6 do capítulo 4 da Epístola de Tiago. Note que a resposta de Deus não vem de um conjunto de ações ou dicas de autoajuda. A resposta de Tiago para corações duros não é o tipo de como fazer, mas sim a quem recorrer.
Precisamos recorrer à graça de Deus que nos capacita a lidar com o conflito interpessoal. Ele concede graça sobre graça e por isso dizemos aleluia. Então a graça é uma vacina. Precisamos da graça perdoadora de Deus, de sua misericórdia em Cristo, que perdoa os nossos pecados. Nossa velha natureza, tanto em ação quanto no coração, inclina para o que não agrada a Deus. Apesar disso, felizmente, Jesus provê perdão abundante. Sua fonte expiatória nunca seca. Seu sangue nos purifica. A vacina existe, mas nós precisamos permitir-nos ser vacinados. Como deveríamos responder a essa gloriosa oferta de graça que Deus faz? Tiago usa lá no capítulo 4 uma variedade de matérias para chamar a um completo arrependimento no coração. Nos versos 4 e 5, Deus nos chama a abandonarmos os amantes da velha natureza, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que, em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então percebemos que o apóstolo Tiago evoca a imagem do Antigo Testamento do adultério espiritual para não andarmos às inclinações da velha natureza. Embora os falsos encantos do mundo não possam causar o pecado, eles podem moldar e estimular os nossos desejos. Tiago 4, versos 6 e 10 mostra que Deus nos convoca a nos arrependermos de nossos desejos dominantes pecaminosos. Ele lança uma saraivada de ordens específicas. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Lá em Levíticos, capítulo 19, verso 18, traduz o único verbo hebraico que significa abrigar ou estocar. Pessoas que guardam rancor mantêm o ofensor e sua ofensa constantemente diante dos seus olhos, sempre vivos em seu coração. É precisamente o contrário da maneira com que Deus trata a nós, o seu povo. O mesmo verbo descreve: não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Salmo 103, verso 9. Por isso é necessária a prática do amor, a prática do perdão, o reconhecimento de que necessitamos da graça de Deus para vencer todos os efeitos da velha natureza. A responsabilidade para com o próximo envolve uma atitude positiva de coração e mente. O ódio é uma resposta emotiva que somente deve ser empregada contra o mal. E nunca como alguém que também é um membro, irmão da comunidade da aliança. É digno de nota o fato de que Jesus, quando deu início ao seu ministério, seu discurso de despedida com os discípulos, pontuando que seria relevante para que outros reconhecessem os seus discípulos. Se vos amardes uns aos outros, registrou João no capítulo 13, verso 35. É possível ao que nasceu de novo andar no Espírito. Então, concluindo esse nosso estudo de hoje, os mecanismos de defesa da velha natureza perderão sua resistência a partir de uma atitude genuína de arrependimento, reconhecimento de mudança, confissão, abandono das obras do velho homem e da prática constante de subjugar as obras da carne e viver a lei do Espírito e vida. Que Deus te abençoe. Se você quiser fazer um treinamento para professores de escola dominical, você pode fazer clicando, você que está me vendo aqui no vídeo, você pode clicar aqui embaixo na descrição para saber como fazer, tá certo? Se você me ouve, você também pode solicitar por e-mail, mandando e-mail para nós, ouvir pela palavra, @gmail.com, você envia o e-mail
e pede também aí informações de como participar desse curso, tá bom? Deus te abençoe, um beijo no seu coração e, se Ele nos permitir, nós estaremos de volta aqui para mais um programa do Ouvir pela Palavra. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus.